pessoal, tudo bem com vocês? Professora Débora Irie, eu estou aqui junto com vocês nessa nossa segunda aula gravada da disciplina de Estágio Supervisionado, Serviço Social e Empreendedorismo. Eu espero que vocês já tenham assistido a aula anterior, participado da nossa live, porque já tem bastante conteúdo aí. E espero também que vocês já estejam fazendo a atividade mapa, ok? Confiram os materiais extras da disciplina, tá bom? Eu tenho aqui um roteiro para seguir para essa aula de hoje, um slide que também está disponível para vocês. Então, eu vou continuar falando sobre o nosso tema, que é negócios sociais, mostrando aí uma ferramenta, um método muito utilizado para as startups na criação, na modulação de negócios sociais, tá bom? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é ampliar essa compreensão aí acerca das estratégias de intervenção do assistente social, né? E qual que é a relação um pouco dessa nova forma de intervenção. Eu digo sim, nova forma, porque nós estamos vivendo nova realidade. A sociedade, o cenário que nós temos agora é de constante transformação e mudança. E o assistente social, o profissional, acompanha essas mudanças que ocorrem na sociedade. Então, sobre negócio social e empreendedorismo, nessa disciplina, para a atividade mapa, e nessa disciplina, nós pensamos o seguinte: nós temos uma situação problema, uma expressão da questão social, e você, enquanto aí futuro assistente social, profissional, vai pensar numa solução, numa proposta de intervenção nesta realidade, para minimizar essa expressão da questão social. Então, você, assistente social, pensando numa proposta, numa solução para minimizar expressões da questão social, ok? Então, essa intervenção, ela tem que ser para atingir um público em situação de vulnerabilidade, e esse negócio social, ele tem que ser pensado para ser autossustentável, sim, e para gerar recursos financeiros para manter os técnicos, para manter as atividades, para manter todo o desdobramento do negócio social. Mas calma, que nós veremos nas lives, por isso é importante vocês assistirem às lives. Nós veremos nas lives exemplos práticos, tá? Então, visualizem isso. Olhando para o cenário, realidade mudando, temos aí agora telemedicina, o serviço social também passando por um rearranjo, por uma readaptação, uma reconfiguração, para atender às novas demandas que estão aí na sociedade, ok? Então, você vai, enquanto empreendedor social, pensando lá naquele perfil que nós falamos na aula anterior, de uma pessoa que vê além do que está posto, uma pessoa que vê além da poeira. O empreendedor social, ele vê situações onde aquele público ainda nem percebeu. Então, você vai apresentar essa proposta de solução de impacto para comunidades de baixa renda, pensando na geração de renda para essa população. Pode ser em várias áreas. Professora, mas em que área que eu faço a minha atividade mapa? Né? Como que eu elaboro meu negócio social? Que área que eu posso pensar isso? Na área da saúde, pode pensar na área da cultura, do lazer, sempre pensando no acesso dessa população e como fazer disso um negócio de rentabilidade, que seja rentável para todas as partes envolvidas. Pode ser na área da educação informal, porque quando falamos em educação hoje, estamos falando em relacionamento entre as pessoas, estamos falando em compartilhar conhecimento, em valorizar, inclusive, um saber popular da comunidade. Então, você pode pensar em negócios que sejam relacionados à inclusão digital, porque para mim, para você, que estamos aqui conectados na internet, é fácil. Mas, será que esse acesso, essa inclusão digital está disponível, né, para outras camadas mais vulneráveis da sociedade? É um problema?
Sim ou não? Se é um problema, qual que é a minha solução para esse problema? Qual seria a minha forma de intervenção para incluir essas pessoas, né, para ter o acesso à inclusão digital? Pode pensar em relacionado à educação ambiental, em cooperativas de reciclagem, né, cujos resíduos são muitas vezes riquíssimos. E esses próprios resíduos podem ser transformados em produtos para serem comercializados e gerar mais renda para as famílias dessas cooperativas de reciclagem. Pode pensar em públicos ribeirinhos, pode pensar em públicos indígenas. Então, tem um universo aí de possibilidades, de expressões da questão social, para você pensar numa proposta de solução que gere renda para esses públicos, ok? Você vai escolher um público, uma expressão da questão social e estruturar o seu negócio, a sua proposta de negócio social, a sua proposta de solução, baseado no que eu estou apresentando nessas ferramentas dessas atividades aqui, das aulas e da atividade mapa, tá bom? Então, buscar oferecer uma solução para uma necessidade real, porque às vezes nós criamos aqui e achamos que está abafando, mas essa proposta, essa solução, ela tem que atender uma necessidade real, tá? Uma demanda que gere transformação para aquela comunidade, ok? Tem que gerar impacto positivo. Então, o empreendedor social, ele identifica esse público, ele identifica essa demanda, essa expressão da questão social. As startups usam muito a terminologia problema, não é muito utilizada pelo serviço social, mas nós também vamos aí um pouco abrir a nossa mente aqui nesse sentido, de conhecer terminologias também muito utilizadas pela gestão empresarial, né? Porque no terceiro setor, nós precisamos apropriar um pouco desses conceitos e terminologias de gestão empresarial para fazer melhor a gestão dos nossos negócios sociais, ok? Então, você identifica esse público, sempre tendo em mente que o objetivo maior é promover uma transformação de realidade. Esse público são pessoas, vidas, né? Então, uma transformação de realidade. O empreendedor social, ele tem como característica, assim, ele busca constantemente um aperfeiçoamento, uma capacitação profissional, porque é exigido dele que ele saiba fazer uma gestão profissional, tá? É preciso ter uma gestão eficiente para que dê certo o negócio. O empreendedor social, ele sabe trabalhar de modo empresarial para resolver as expressões da questão social. Então, olha o desafio para nós do serviço social. E como fazer isso, professora? Que ferramentas eu posso usar para trabalhar mais nessa perspectiva de gestão empresarial, trazendo isso para negócios sociais, para o serviço social, para a intervenção profissional? Então, eu passei na aula anterior e só retomando aqui, que uma das ferramentas, ela faz parte de uma metodologia qualitativa, né? Porque nós trabalhamos muito com esse perfil de usuários em camadas vulneráveis, então é necessário utilizar metodologias qualitativas. E esse método é o 5W2H. Pessoal, vocês respondendo essas perguntas aqui do método 5W2H, vocês tendo essas perguntas sempre como norte, você consegue elaborar qualquer negócio social, qualquer projeto social. Então, essas perguntas são um norte para você começar a modelar um negócio social, tá bom? É uma ferramenta muito utilizada. As perguntas são: o que? Depois vocês confiram no material. O que você vai fazer? Qual que é o objeto da sua intervenção? A demanda, o público? Problema? Solução? O que você vai fazer? Por quê? A justificativa, por que isso é importante, essa intervenção? Qual que é a relevância dela para a sociedade, para a comunidade? Quem vai fazer? Quem vai executar? Então, você percebe que essas perguntas,
elas são um norte de planejamento? Quem vai executar? Os técnicos, os parceiros, chamamos de stakeholders, todas as partes envolvidas para fazer o negócio social funcionar. Quanto vai custar? Eu não pedi isso na atividade mapa, mas vocês precisam saber que tudo tem um custo, né? No negócio social, preciso mensurar isso também para executar as atividades, quanto vai custar, como é a metodologia, como serão executadas essas ações, quando é prazo, cronograma. Em negócios sociais, em projetos sociais, prazo é tudo. Principalmente quem trabalha aí com edital sabe disso. Quando é um cronograma, onde as ações serão realizadas. Então você pode começar ali definindo onde a cidade, o bairro, até o espaço físico, é onde as ações irão acontecer, tá bom? Então essas são as 5 perguntas do método 5W2Hs que ajudam a modular um negócio social, a iniciar esse planejamento. Então, as perguntas são: o que, por quê, quem, quanto, como, quando e onde. Tá? Essas 7 perguntas, elas estão ali na atividade mapa para vocês se basearem e fazer a atividade mapa, tá bom? Então, a modelagem de um negócio social, o modelo que as startups usam, está pautado em 4 fases. Eu dividi aqui em 4 fases para ficar mais fácil a compreensão. A primeira fase, que nós começamos já na aula anterior a falar, é a fase da ideação. É a identificação do problema. Você idealiza, você identifica, opa, aqui tem um problema. Aqui tem uma expressão da questão social. Precisa ser feito algo com essas mulheres aqui, vítimas de violência doméstica, para empoderá-las, para gerar renda, mais autonomia para essas mulheres. Então, você identifica uma situação, problema, a fase da ideação, você idealiza uma solução e você começa a pesquisar. Você vai buscar informações para começar a formatar a sua solução e para ver se aquela solução que você está pensando, se ela é viável, se ela realmente vai atender aquela situação problema, aquela expressão da questão social, tá bom? Aí a segunda fase desse modelo é a operação. Aí é uma análise de viabilidade, de custos, de recursos, de formação que você vai colher com a equipe. Mas a operação nós vamos falar mais no decorrer da próxima aula. A terceira fase é a atração. É quando você já começa a ter resultado consistente e você começa a buscar novos parceiros, como aceleradoras, por exemplo. E a quarta fase é a expansão. Daí a capacidade do negócio escalar para ter mais impacto na sociedade. Seja um impacto alcançando mais pessoas, ou seja aumentando o impacto financeiro também, né? Então, expansão é a capacidade de escalar do negócio social. Modelagem do método utilizado pelas startups para elaboração de um negócio social. 4 fases: ideação, operação, tração e expansão. Vamos focar agora na fase ideação. Então, ideação, você vai identificar o problema, uma expressão da questão social, vai olhar para aquela situação, problema, e vai começar a idealizar uma solução para aquilo. E daí, tem uma expressão que eu gosto muito, que uma empresária usa muito, não vou fazer o merchan aqui dela, mas ela usa essa expressão, que precisamos ter uma capacidade fuçativa. Essa capacidade fuçativa é de estar sempre antenado, conectado com o que está acontecendo na sociedade, as mudanças que estão ocorrendo no comportamento das pessoas, as novas demandas. Então, nessa fase da ideação, você vai buscar, vai pesquisar sobre aquele público, sobre aquela demanda. É mulher vítima de violência doméstica? Ok. Então, vou procurar conhecer mais a fundo essa demanda. Quais são os dados estatísticos?
essa demanda ela pode ser segmentada com relação à idade, com relação ao perfil, escolaridade dessas mulheres. Então, vou pesquisar, vou trazer mais informações, o que nas startups chamam de persona, para conhecer melhor esse meu público, essa persona. E, pessoal, pesquisar e fazer análise a partir de dados estatísticos confiáveis. Pesquisas acadêmicas que sejam assim reconhecidas, dados do IBGE. Então, cuidado com as fontes também de pesquisa, tá? Então, você vai, nessa capacidade gustativa aí na ideação, pesquisar, buscar informação, buscar muita informação para dar subsídio para você elaborar a sua proposta de intervenção, a sua proposta de apresentação de uma solução para aquela demanda. Então, você vai procurar entender ao máximo esse público-alvo, quais são as suas dores, quais são as suas necessidades reais, fazer até uma pesquisa, né, para entender melhor esse público. Então, na ideação, esse é o primeiro passo. Identificar um problema para você começar a idealizar uma solução, ok? Então, identificar e definindo o problema. Você precisa fazer algumas perguntas chaves nesse processo de identificação e definição da expressão da questão social. Algumas perguntas chaves. Por exemplo, o que você está tentando resolver? Qual que é a relevância dele para a sociedade? Por que é importante pensar numa solução para esse problema? E para quem? Veja, essas perguntas dos 5W, 2H sempre norteia, né, todo o processo. Para quem isso é um problema? Quem mais está sofrendo com essa expressão da questão social? Porque existe também alguns casos que o próprio público-alvo, ele não sabe que ele tem um problema. E daí vai do feeling mesmo, do assistente social e da sua percepção em conseguir identificar esse problema. Então, tem que ser um profissional que vê além mesmo do que está posto ali. Quais são os fatores sociais e culturais que moldam essa situação, problema? Quais são os fatores culturais que está, por exemplo, nesse exemplo aqui que a gente está falando, quais são os fatores culturais que está por trás da violência doméstica contra a mulher? Quais os dados, evidências que você tem, que você identifica, né, nas suas pesquisas, para mostrar que realmente vale a pena todo um investimento de pensar uma solução para essa situação? Você consegue pensar, daí vai ter que fazer um exercício de pensar sobre vários ângulos, de forma diferente, para não ficar com o olhar viciado. Você consegue reconfigurar esse problema? Que às vezes as pessoas não percebem porque tem um olhar viciado, e esse olhar viciado impede soluções criativas, segundo o Carl Dunker, que é uma fixação funcional. Por isso a importância da pesquisa, por isso a importância de você estar com a mente aberta, para você conseguir propor soluções inovadoras, criativas, tá? Então, nessa fase da ideação, fazer esse exercício de pensar aquela situação sobre diversos cenários e possibilidades. E daí tem algumas ferramentas que podem ser utilizadas como o brainstorm, que é uma chuva de ideias, que é reunir ali as partes envolvidas no negócio social, inclusive o público beneficiário, inclusive as mulheres vítimas de violência, fazer um brainstorm, uma chuva de ideias, colocando ali o que for surgindo, e depois disso a gente faz um filtro e parte para um plano de ação. Então, nessa fase da ideação do brainstorm, é recomendado incluir todos os stakeholders, as partes envolvidas, ainda que você divida em pequenos grupos focais, porque perspectivas diferentes, a perspectiva de como um empresário vê a violência doméstica contra a mulher, a perspectiva de como a própria mulher que sofre violência vê aquela situação, a perspectiva de como o setor público apresenta políticas públicas de intervenção para aquela situação. Então, perspectivas diferentes pode trazer aí insights, e para você ter maior clareza
se a sua solução apresentada, se a sua proposta realmente vai atender, né, de fato, aquela demanda. Então, na prática, como é que funciona? Primeiro, a ideação, para você, né, reunir essas ideias das partes envolvidas e tal. Você vai reunir as partes envolvidas, fazer esse brainstorm, fazer essa análise de conjuntura da situação problema, tá? Pensando já nas propostas de solução, essa análise das necessidades das partes envolvidas, porque o empresário que vai investir num negócio social, que pode ser um financiador, ele também tem uma necessidade, ele também tem uma perspectiva, tá? Então, temos que ouvir todas as partes. Então, identificar, para você conhecer também o público-alvo, se, por exemplo, você for trabalhar com indígenas, com ribeirinhos, com cooperativas de reciclagem, com grupos, né, que são às vezes mais fechados, ou grupos de mulheres grupos de mulheres vítimas de violência, que já tem ali uma associação estruturada e tal. Se você vai trabalhar com esses públicos, é importante identificar quais são os líderes, tá? Identificar ali interlocutor, porque daí você pode facilitar um acesso na comunicação. Para você levantar as ideias, além do brainstorm, você pode fazer a pesquisa. E a pesquisa tem que ser muito bem pensada, no sentido de, por exemplo, com o empresário, você pode fazer um questionário estruturado online, virtual, utilizando aí várias ferramentas. Com o grupo alvo, por exemplo, o grupo de mulheres vítimas de violência, dependendo da escolaridade, faixa etária, ou se você for fazer com um grupo de idoso, o público, a demanda que você escolher. Você pode fazer pesquisas com emotions. Você tem uma técnica que chama fotoelicitação, que é uma pesquisa com imagens, que às vezes a pessoa não vai falar, e às vezes o público-alvo, dependendo da situação de vulnerabilidade, tem dificuldade para escrever. Então, como é que você vai coletar informações? Então, tem algumas técnicas, uma delas é a pesquisa por meio de imagens, porque a pessoa, ao ver a imagem também, ela vai ali, né, expressar os seus sentimentos, as suas necessidades. Então, é preciso verificar a forma de como coletar essas informações, tá bom? Então, a observação participante é uma ferramenta para você coletar essas informações ali na ideação. Observação participante, o brainstorm, o grupo focal, a aplicação de questionários semi-estruturados, dependendo do público, então, se for muito vulnerável, situação de escolaridade, usar emotions. Sabe emotions do WhatsApp? Emotions. Ou então a técnica da fotoelicitação, que é imagens. Então, na ideação, é importante você coletar o máximo de informação que você conseguir dessas partes envolvidas. Público-alvo, mulheres lá vítimas de violência doméstica. Possíveis investidores, financiadores, os empresários. Então, também chamá-los para conversa. Setores públicos, Secretaria Municipal de Assistência Social, Conselho da Mulher, se estiver relacionado às vezes, né? Conselho Municipal Anti-Álcool e Drogas, você vai chamar esse público. Então, o público-alvo, setor privado, o setor público e todas as técnicos, os profissionais que estão envolvidos, então todas as partes envolvidas no processo chama para essa fase da ideação, para levantar o maior número de informação possível, para ver se a sua proposta de solução, se ela realmente vai de encontro para atender o problema, tá bom? Então aí você vai priorizar as ideias, porque vai surgir uma chuva de ideias. Você vai priorizar e começar a delinear um plano de ação para execução, tá bom? É importante testar se a sua solução ela realmente vai atender uma necessidade real para você economizar recurso, tempo, minimizar os riscos, para alocar os recursos de forma mais eficiente, para você otimizar o tempo. Então, é importante você
ouvir essas partes interessadas no processo, tá bom? Então, essa fase da ideação é para isso. Você vai idealizar uma proposta, uma solução para uma situação, um problema, para uma expressão da questão social, tá? E daí nós veremos na próxima aula as outras fases, que são operação, tração e expansão. E eu te espero na nossa live de sexta-feira, às 19 horas. Na live, nós iremos trazer alguns exemplos práticos, ok? Um abraço para você e até a live. Tchau, tchau.